Fala, rapaziada, final de ano, todo mundo faz a mesma coisa. Começa a imaginar quem vai embora, quem fica, quem chega, e nesse meio de um monte de especulação, eu vou fazer aqui a minha barca, de acordo com o que eu acho e sendo realista, não é o que eu gostaria que acontecesse. Então, separei aqui o elenco do Vasco e vamos debater aqui quais as possibilidades do Vasco para 2026. Então, vou botar aqui na tela o elenco do Vasco da Gama para 2026. Então, bora lá. Aqui está o elenco do Vasco da Gama, atual elenco do Vasco 2025. Então, a gente vai ver aqui quem vaza, quem fica e quem empresta. Começando com Léo Jardim, obviamente fica, fundamental, né? Léo Jardim acho que não tem muito o que falar aqui, vamos para quem interessa. Daniel Fusato, o goleiro que todos os chutes que foram no gol entraram. Rala. Lembrando que teve gente falando que estava fechado com Fusato para mandar o Léo Jardim embora, hein? Sempre bom lembrar. Aí aqui, no terceiro goleiro, o que eu faria? Emprestaria o goleiro Pablo e o terceiro goleiro seria Felipe Gabriel. Ou seja, a gente teria que contratar aqui um reserva para o Léo Jardim, porque o Fusato não tem como, impossível, e aí ficaria com Felipe Gabriel de terceiro goleiro. Vamos para as laterais agora. Pumita já renovou, né? Então vai ficar, e eu acho correto. Pumita tem que ficar realmente, jogador importante, não é o craque, ele é craque na verdade em alguns momentos, em outros ele é o pior jogador do mundo, mas tem que ficar Pumita, que bom que renovou. Paulo Henrique. Aí começamos aqui a primeira polêmica. Paulo Henrique. Cara, eu acho que se tiver uma proposta, pode vender o Paulo Henrique. Polêmico, mas é isso. Paulo Henrique, eu acho que teve o auge dele ali, 2020, final de 24 até o meio ali de 25 e acabou, galera. Paulo Henrique não tem como mais não. Eu acho que pro nível brasileiro é ok, lateral que se ficar tá bom, mas acho que se tivesse uma proposta podia vender. É difícil achar outro, né? Então, a princípio fica, mas se tivesse uma boa proposta eu venderia o Paulo Henrique. Paulinho, que é o Paulo Ricardo, né? Cara, esse menino aqui que todo mundo sempre falou que era muito bom, infelizmente talvez por causa de lesão e tal, nunca vingou, né? Então, cara, eu meteria um empréstimo nele. E quase foi por Volta Redonda, né? Devia ter ido, seria bom para ele jogar a Série B e tal. Empresta. Paulinho, Paulo Ricardo, empresta. Lucas Piton, fica. Lucas Piton, a galera pega no pé do Piton, mas ele é muito bom jogador, principalmente para o nível aqui do Brasil. Tem pouquíssimos laterais melhores que o Piton. Para mim, ele é top 3 ali, no máximo top 5. E a galera pega no pé, mas quando ele sai, todo mundo sente a falta que o Piton faz, hein? Talvez o Piton ali na final, o resultado tivesse sido outro. Vitor Luiz. Vitor Luiz, que é gente boa, bate pênalti. O Atenção Vascaínos conversou com o pai do Vitor Luiz, disse que ele quer ficar, mas eu não quero que ele fique. Falaram aí de Chapecoense, Vitor Luiz, pode ir embora. E o Leandrinho, cara, empréstimo. Leandrinho surgiu ali com o Paiva ano passado, parecia que era bom jogador e tal, não virou nada, foi lá pro mundo árabe, não conseguiu nada lá, voltou, nem entrou, eu acho, né? Que eu me lembro, ele nem entrou com o Diniz. Então, alguma coisa tem aí. Leandrinho, para mim, pode ir embora, cara. Empréstimo, empréstimo. Carlos Cuesta fica, mas o Cuesta é caro pra caramba, hein? O Vasco vai ter que pagar uma grana para ficar com ele. E aí é aquele negócio. Eu acho que por enquanto fica, mas eu falaria pro Admar dar uma mapeada aí pesquisando outras possibilidades. Porque se encontrar um do mesmo nível ali mais barato, manda o Cuesta embora. Falhou ali na final, já dá uma raiva dele. A galera tava fechadona com Cuesta, cara. Depois da final ali, não sei não, hein. Robert Renan. Aqui eu vou ter que falar, hein. Vou ter que falar a verdade. O Léo Pelé 2.0 é caro pra caramba o Robert Renan. É novo, né? Pode evoluir e tal, mas pra mim, vaza Robert Renan. Cara, não me pegou. As atuações dele até agora, muito fraco na marcação, realmente igualzinho o Léo Pelé, o famoso marca-fofo. E na tal da saída de bola, ele acerta 1 e erra 10, né? Pra mim, não me pega nem um pouco. Caríssimo. Ó, pode vazar Robert Renan pra mim, hein?
Lucas Freitas. Cara, o Lucas Freitas, ele é ruim para ser titular, mas eu acho ele um bom reserva. Por mim, o Lucas Freitas fica para ser o reserva, a princípio, do Robert Renan, mas se ele, no meu time aqui, né, que eu faria, eu mandaria o Robert Renan embora, traria outro zagueiro para jogar ele pela esquerda, e o Lucas Freitas seria o reserva dele. Aqui, o xodó de Pedrinho e Felipe, Lucas Oliveira. Eu sempre gosto de lembrar, Felipe e Pedrinho falam com orgulho que descobriram Lucas Oliveira no Tigres do Brasil, que ele era muito bom num time que não tem nem divisão, e eles acharam legal trazer esse rapaz pro Vasco. Horroroso, horroroso. Maurício Lemos, vaza, né? O cara não é nem relacionado. Preferia botar o Hugo Moura, preferia botar o Lucas Oliveira, esse cara não era nem relacionado. O Vasco ficou 2 ou 3 janelas correndo atrás desse rapaz, e ele é horrível. Então vai embora Maurício Lemos. E o Lincoln também, né? Eu acho que cabe um empréstimo. Eu não sei até quando vai o contrato do Lincoln, mas ele é fraco, né, galera? A verdade é essa. O Lincoln é fraco. Quem era bom era o Luiz Gustavo, que foi pro Bahia. O Lincoln é fraco, zagueiro fraco. Foi pro Volta Redonda, rebaixado para a Série C, e ele nem jogava lá. Você vê o nível. É empréstimo porque é difícil de vender, né? Mas é a mesma coisa, vai embora. Volantes, Barros. Tem nem o que falar. Barros, titular do Vasco. Importantíssimo na reta final. Ficou marcado ali pelo drible que tomou do Bidon e vai ficar mesmo, faz parte. Mas foi bem. Pô, salvou ele aquele setor do Vasco. Hugo Moura, já deu. E vou falar uma coisa. Não acho o Hugo Moura ruim, hein? Eu acho o Hugo Moura útil. Acho o Hugo Moura um bom reserva. Mas o Hugo Moura tem aquele negócio do ciclo. Já é, tipo, desgastou já. Não tem mais o que o Hugo Moura fazer no Vasco, né? Desgastou, não tem mais clima, aquela parada. Não é nem questão de ser ruim, não. De não ser útil. É que já deu mesmo. Thiago Mendes. Se fosse há um mês isso aqui, mandaria ele embora. Mas virou peça importantíssima, né? Jogou muito bem no final do ano, então fica com uma pré-temporada, umas férias aí, né? Pode ser bem útil, fica. Tietê, tchau. Tietê foi uma decepção. Eu achei uma boa contratação no começo do ano. Até fez boas partidas lá no Carioca e tal. Tietê ou vai pegar um time pequeno, ou vai ter que se aposentar, porque ele não consegue mais jogar na intensidade de um time grande, não. Matheus Cocão, aqui é foda, porque o Cocão, ele tem que ir embora. Ele tem que ir embora. Mas ele se machucou aquecendo para a final. E aí, o Vasco não pode mandar ele embora. Isso que é foda. Então, o Cocão, melhoras, Cocão, boa recuperação, mas assim que melhorar, tem que ir embora. Mas, por lei, ele tem que ficar. Então, aqui tem que ficar. Paulinho, vaza. Paulinho, vaza. Paulinho, muita gente fica, porra, não bota o Paulinho para jogar. Porra, o Paulinho não volta a ser o que ele era antes. O Paulinho é o que ele era antes. Ele é isso aí, galera. O Paulinho sempre foi ruim. Ele fez ali no máximo 10 jogos bons em 2023. Ele termina o ano como reserva do Marlon Gomes. A galera não se lembra disso. Ele perde a vaga. Os volantes na reta final de 2023 são Jair e Marlon. O Paulinho é banco, entra naquele jogo contra o Bragantino, porque o Marlon se machuca e faz o gol. Gol cagado, que ele chutou totalmente errado, a bola desviou. Mas o Paulinho é isso aí. E aí, em 2024, ele se machuca logo no começo e a gente fica com a impressão que a gente está esperando um grande jogador, mas não tá, porque o Paulinho não é um grande jogador. Nunca foi. E vai ser feliz em outro clube. Tchau, Paulinho. Aqui outra polêmica. JP, empresta. Falar pra rapaziada uma coisa. O JP não é o jogador que vocês esperam que ele seja. O JP, a galera falava que quando ele entrava no time profissional do Vasco, ele tinha ido bem. Isso não é verdade. Isso é o que o Paulinho fazia. O JP entrava correndo, só que correndo errado e lento, porque ele é pesado. Então ele ficava correndo de um lado para o outro e a galera achava que aquilo ali é raça, que aquilo ali é vontade. Ele estava sempre perdido, correndo de um lado para o outro. E no Avaí, ele foi até bem, fez uns golzinhos lá, ele mostrou que ele não tem intensidade, ele não tem. E falando sem intensidade, tem um aqui que é muito melhor que ele, que a galera não quer. Então eu daria outro empréstimo pro JP. Por exemplo, o Barros, ele foi emprestado pro Amazonas, não fez nada demais lá, foi pro América Mineiro, e aí ele começou a render. E o JP eu acho que seria uma boa ser emprestado de novo, cara. O JP não me pega, acho fraco, então eu emprestaria de novo. Jair, mesma coisa do Cocão, né? Tem que ficar machucado e tal. Por mim, não ficaria, tá? Galera ficou ali também com a impressão. Ele realmente estava jogando bem, mas era questão de
3 jogos que ele estava jogando bem. É outro que oscila demais, não é intenso também, deve ganhar um salário altíssimo, porque é da época da 777 que eles faziam aquelas loucuras. Então Jair, para mim, vaza. Mas tá machucado, por lei, tem que ficar. E agora vem a outra polêmica para mim, Sforza fica. Eu daria chance pro Sforza no Carioquinha. O Sforza é o que eu tava falando. Ele não tem intensidade realmente, igual o JP, igual o Jair. Só que para mim ele é melhor que os dois com a bola no pé. A galera tem má vontade com o Sforza e tem boa vontade com o Jair. Nenhum dos dois corre. Nenhum dos dois corre. É a mesma coisa. E o Sforza, cara, seleção de base da Argentina, capitão do Newell's com 21 anos. Eu tenho esperança ainda nesse moleque, porque ele já mostrou que ele é bom com a bola no pé. Faz bons lançamentos, bate falta. Eu acho interessante. Jogador interessante. E aqui, um pouco da síndrome do JP também, que a galera tem, que é todo jogador da base, a galera acha que ele é bom, né? O Lucas Eduardo é fraco, estava emprestado para o Cuiabá, não conseguiu jogar lá. No profissional do Vasco chegou a jogar no Carioca, estava fraco. E na base ele era fraco, tá? Nunca mostrou nada na base, nada. A galera fica se apegando porque ele é capitão, porque ele fala bem, que não sei o que. Fraco, jogador fraco, não pode ficar. Acho que assim como o Lincoln, né? Vou até botar o empresta, porque eu acho que é a mesma situação do Lincoln. Tem contrato, que não sei o quê, vai ser emprestado para uma Série B de novo, mas é um jogador fraco. Cara, aqui é outra complicada, que é um dilema, hein? Chilique Mortinho. O que a gente faz com ele? Complicado, hein? Ganha, sei lá, quase 2 milhões. Não resolve um jogo, não dá um chute no gol. Nem acho que ele estava jogando muito mal durante o ano, mas a semifinal e a final dele foi puxado, hein? Tem que ficar, né? Mas assim, acho um custo-benefício horrível pro Vasco. Não rende. E assim, tava bem no começo do ano, até o meio ali, depois caiu muito. E a tendência é piorar, né? Tá cada vez mais velho. Vai fazer 32, 33, né? Sei não, hein? O contrato acaba no meio do ano, né? Ó, meio do ano, ó, com quase 2 milhas aí, dá para trazer outro que me ajude mais. O Estrela, cara, eu gosto, mas vai estar precisando de um empréstimo. O Estrela é bom jogador, clássico, né? Camisa 10 e tal, mostrou que joga bem, jogou bem no profissional do Vasco quando teve oportunidade, aí se machucou, perdeu espaço, mas eu acho que o empréstimo para ele ali, tipo um Avaí, um América Mineiro, um time assim para ele seria maneiro, para ele ter minuto e pegar ritmo, pegar confiança e aí voltar. Porque no banco ali do Vasco, eu não sei se ele pode agregar muito mais do que ele está fazendo, não. Ele nem entrou, né? Com o Diniz ele nem entrou. Garré, rala. Cara, isso aqui é uma... O cara jogava num time da Rússia, que não era o Zenit, não era o Spartak, era um time que ninguém nunca ouviu falar e acharam que era uma boa trazer esse rapaz. Maluco horrível, pô. Condição nenhuma. Vaza. Matheus França, vaza, não vou nem falar sobre ele, que eu me recuso. E Maxime Domingues está voltando de empréstimo, né? Vaza. Aqui a gente vê, cara, a outra janela do Vasco, como é que foi maravilhosa, hein? Suíço aleatório que veio de Portugal, de um time pequeno de Portugal. Horrível. Garré, horrível. Quem mais? Tem mais aí dessa janela. Jean Davi, próximo nome, veio na mesma. Que o nosso presidente Pedrinho falou que ele é muito bom, que é impossível um jogador da seleção do Chile ser ruim, sendo que os 26 da seleção do Chile são ruins. Então, o Jean Davi já até vazou, né? Vazou ontem. O Jean Davi ralou. Nuno. Cara, o Nuno vai ter férias depois de 20 anos sem férias, ele vai ter férias. Tá tendo férias. E aí ele pode ser um jogador fundamental pro ano que vem, viu? Jogador fundamental o Nuno. Jogou muito esse ano, principalmente no primeiro semestre, enquanto ele ainda tinha perna, né? Depois, filho, o maluco não se aguentava em pé. Dava 20 minutos de jogo, o Nuno tava desabando. Mas é isso, questão física e tal, tendo férias agora, vai ser fundamental. Andrés Gomes fica. Eu que sou crítico de Andrés Gomes, falava muito mal dele, falava que ele era um peladeiro. Ele é um peladeiro, mas um peladeiro útil, que fez grandes partidas contra Fluminense e Corinthians, melhor em campo do Vasco, inclusive, nos 4 jogos. E aí, filho, não tem o que falar, né? Tem que ficar. DVD fica. O DVD, ele é útil, cara. O DVD é útil, é um banco útil, mas eu acho que ali a lesão dele atrapalhou muito. Ele voltar ali no meio do ano, fez até bons jogos, né? Contra o Santos, ele joga pra caramba contra o Santos. Acho, inclusive, que ele deveria ter tido mais minutos. Muitas vezes ali o ataque estava cansado, cara. Era puxar o Ryan para a ponta e botar ele
de centroavante, falso 9, porque de vários jogos entrava o Verratti, que não era jogo pro Verratti. Tinha que ser o David de falso 9, isso não acontecia. Mas eu acho que agora, desde o início e tal, vai ter mais minutos e vai ser útil. Eu gosto do David para ser reserva. Adson tem que ficar. O Adson é bom jogador. Tava muito bem no Vasco, inclusive, quando machucou. Tava jogando muito bem. E aí, cara, teve essa loucura dessa lesão, né? Que ninguém entendeu direito. Ele voltou da lesão e aí teve que fazer uma cirurgia da cirurgia. Não sei direito o que rolou até hoje. Mas, sei lá, em abril, sei lá quando que o Adson volta, vai ser útil, cara. Porque a gente precisa desse pontinha driblador, canhoto. Inclusive, estão falando que o Vasco quer um pontinha canhoto. Eu acho que interessante o Adson. Ryan tem que ficar pelo menos mais 6 meses. O Ryan tem que ficar até o meio do ano, pelo menos. E aí, na janela do meio do ano, que é quando os europeus vêm com tudo, aí vende. Aí não vai ter como. Mas nessa agora, do meio da temporada deles lá, só vem proposta merda. Agora outra polêmica, hein? O que a gente faz com ele? Pablo Verratti. Vamos ter que falar a verdade aqui. E vai doer o coração, rapaziada. Vai doer o coração. Tchau. Tem que ralar. Já deu. 37 anos, nem na cabeça ele tá conseguindo ganhar mais, com a bola no pé, não dá. E é melhor sair enquanto ainda tá tudo bem, porque já ninguém vai aguentar ver ele pintado de ouro. A galera já não tá aguentando muito o Verratti atual. Tem que vazar. Estamos falando de Curitiba, vai lá, vai ser feliz, meu pirata. Muito obrigado por tudo, carinho, respeito, mas rala, já deu. E aqui outro também, cara, esse aqui eu não entendo. Empréstimo nele. Cara, esse aqui a torcida do Vasco trata como se fosse o Romário, pô. Primeiro, antes de tudo, não tem como centroavante do Vasco ser uma sigla. Não dá. Não dá. Não tem como sair a escalação e ser GB. Não dá. Na camisa não pode ter 2 letras, GB. Não dá, pô. Não tem como tu levar a sério. Primeiro ponto. Vamos à parte técnica. Vamos falar de nível técnico. Ele não mostrou nada, fez aquele gol que pode ter salvado o Vasco do rebaixamento contra o Vitória, importante dizer, mas não dá, galera. Assim, acho que pode ser útil, tá? Pode ser um bom jogador, mas ainda não é, pô. E a galera fica, porra, por que o GB não tem minutos? Por que não bota o GB? Porra, por que não? Cara, não dá. Ele ainda não mostrou nada, entrou contra o Corinthians, teve a bola do jogo no pé dele, aos 40 e tanto do segundo tempo, e ele isolou, pô. Não dá para esse cara ser o reserva. Eu tô considerando como reserva, tá? Porque tem gente que quer ele titular. Não dá para ele ser o reserva imediato. Não dá. Então, assim, se o Verratti vaza e o GB para mim é empréstimo, fica claro que o Vasco precisa de centroavante. Precisa ir atrás de um centroavante. Aqui no meio, fica claro também, né? Só tem o Coutinho, o resto ninguém presta. E o Coutinho não tá aguentando muita coisa, então precisa de alguém aqui. Volante está bem servido. Zagueiro precisa. Zagueiro, a gente precisa de zagueiro. Lateral, cara. Ficando o Paulo Henrique e o Piton e tendo o Pumita de reserva, eu acho até que dá para improvisar ali se precisar. E goleiro, precisa, né? Vai ter o Léo Jardim. Para mim, o Felipe Gabriel é o terceiro e ele precisa de um reserva. E aí, vamos tirar aqui, ó. O que vocês acham disso aí? Me digam aí o que vocês acham. Comenta aí o que vocês acham dessa barca do Vascão. O que vocês concordam? O que vocês mudariam? Comenta aí. Aproveita e curte, se inscreve no canal, tudo isso aí. Vamos ver quais movimentos desses aí que a diretoria do Vasco vai fazer. Fechou? Então um abraço, feliz ano novo e valeu!